quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor. Amados, estamos aqui mais uma vez, né? Bom, agora eu convidei aqui os nossos irmãos. Está aqui o nosso diácono Neto. Se apresenta aí, meu amado. Se apresente aí. Diácono Neto, a serviço do mestre. E aqui está o nosso diácono Décio. A paz do Senhor, estou para servir. Amém, amado. Nós estamos aqui, querido, mais uma vez, para que nós venhamos ensinar, aprender, né, mais da palavra do Senhor. Eu creio que você já ouviu muitas pessoas pregarem e falarem a respeito dos três magos, né, que vieram do Oriente e que visitaram Jesus na manjedoura. Então eu quero trazer aqui um pequeno estudo para que vocês de casa venha se identificar com ele a respeito do que a Bíblia diz e do que a Bíblia não diz. Aí o tema é assim: a Bíblia não diz que os magos eram reis, e nem que eram três, e nem que encontraram com Jesus na manjedoura, né, irmãos? Então aqui agora vamos rever à luz da Bíblia, né? O que é que a Bíblia diz a respeito de que a gente vê muitos pregadores pregar e dizer que eram três magos, dizer que eram reis, né? E dizer que se encontraram com Jesus na manjedoura, né? Então a gente estamos aqui para aprender. Já quero deixar aí para vocês que, se vocês estão curtindo aí a página aí do canal, aí, dê aquele like, né? Faça aquele comentário, perguntas, sugestão, né? Nós estamos aqui estudando à luz da Bíblia. Se você não concorda com a Bíblia, então infelizmente não posso fazer nada. Vamos estudar o que a Bíblia diz a respeito desse texto, amém? Convido você em casa a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo do 1 em diante. Queria convidar aqui o nosso diácono Neto. Ele vai ler pra gente aí esse versículo aí. Vai ler do versículo 1 até o 12. E aí, meu querido? Depois que aquele nasceu em Belém de Judá, Jesus nasceu em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que as estrelas tinham aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presente: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, amado, daí a gente já descarta a possibilidade que os três magos encontraram Jesus na manjedoura, né? Daí a gente já descarta, porque a Bíblia diz o que aqui? Verso 10. No verso 10, lê aí. Quando tornaram a ver estrela,
encheram-se de júbilo. O 11 diz: ao entrarem na casa, então aí já tira a hipótese da manjedoura, Corta a possibilidade que ele porque encontrou eles ele na estavam em uma casa. No final ele diz assim ainda: quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Daí, né, já tira a possibilidade de que foi na manjedoura. Então, Mas eu queria deixar claro para os ouvintes que pode ter que alguém entre em contradição. Não. Nós não estamos dizendo que Jesus não nasceu numa manjedoura. Nós estamos dizendo que os magos não encontraram Jesus na manjedoura, onde de fato ele nasceu. positivo. Aí você vai me perguntar, mas o senhor falou também que não eram 3. Então, até onde o nosso diácono Neto leu, não fala de quantidade, No 7. né? No 7 diz assim: então Herodes chamou os magos secretamente. Então não distinguiu. magos. Poderia ser mais que um, porque está no verbo do plural. Mas não disse que era 3, 4, 2, 5, 10. Pode ter sido 2, mas Só- também pode ter sido 5. Exatamente, diácono. Agora, sabe o porquê as pessoas em casa acham que é 3? Por causa do versículo 12, Décio. Lê aí, Décio, versículo 12. É. Né? E sendo por... Peraí, Décio. Amados, eu quero dizer pra vocês que vocês podem até achar, não, mas subtém-se que é 3. Não subtém-se que é 3. A Bíblia não diz que é 3, mas eu vou explicar pra vocês por que vocês acham que eram 3 magos. Lê aí, Décio. É o 11 mesmo. É o 11. 11. Volta no 11 aí. Amém. O 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouros, Ó, incensos. segura aí. Ofertaram Ofertaram ouro ouros, e o que mais? Incenso, Incenso e e mirra. mirra. Aí dá-se a entender que são que 3. cada um ofereceu. Um ofereceu ouro, outro ofereceu incenso e outro ofereceu mirra. Mas aí a gente já tira a tese de que um ofereceu, porque a Bíblia também está dizendo que um levou. Ofereceram. Ofereceram. Um poderia estar com a quantidade de mirra e de ouro também. Também. Ou seja, vamos dizer que foram, eu não quero aqui dar quantidade, mas vamos dizer que foram 10 que foram visitar. 3 pode ter levado ouro, 4 pode ter levado mirra, né? E o restante pode ter levado incenso. Então a Bíblia não... Ou também pode ter sido que dentre os que foram enviados se juntaram e deram cada um a sua quantia de ouro, cada um a sua quantia de mirra e cada um a sua quantia de incenso, Exatamente. né? Então daí descarta a possibilidade que foram 3. Descartou a possibilidade. Agora vamos para... Um detalhe Qual outro? que eu quero deixar aqui é sobre esse estudo, irmão, que o presbítero ele acabou de dizer que a Bíblia não diz. Então, quando alguns pregadores ou alguma pessoa dizer assim, irmãos, a Bíblia diz que os magos eram reis, aí você já sabe, porque muitas das vezes, irmão, a própria Bíblia, ela nos ensina e nos adverte desse jeito, que a gente pecamos por não examinar. Então, nós vemos pregadores, irmãos, dizer assim, a Bíblia diz. Então, irmão, quando a gente for falar ou pregar, tem que dizer, ó, irmão, não está na Bíblia, mas eu penso assim, que foram 3, né? Que foram 3, mas a Bíblia não está dizendo, tá entendendo? Então é isso, o que a Bíblia não diz e o que não está na Bíblia. Positivo. Aí agora nós vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é... O primeiro foi que ele não eram 3, que pode ser mais de 3. E o segundo é que a Bíblia não diz que os magos eram reis. Aonde é que está escrito? Até onde a gente leu no versículo 12, não tem nada escrito dizendo que eram os reis. Mas tem um tópico no versículo 7 dizendo que se eles eram magos e se Herodes os chamou para examinar, para saber quando a estrela iria aparecer no Oriente, eles eram magos, né? Exato. E dá a se entender que eles eram magos astrólogos, Astrólogos. que tinham um poder de
de ver ó, as estrelas, de estudarem as estrelas. Exatamente. Porque Herodes o chamou. Vamos ver o que está lá no versículo 7. Versículo 7. Então, capítulo 2, versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Então, se informou com eles é porque eles tinham uma certa sabedoria, Exato. não é verdade? E quando a Bíblia nos menciona magos é porque eles tinham uma certa sabedoria em algumas coisas. Era como se fosse um mestre. O mestre da astrologia, o Da mestre astrologia. da magia, o mestre da adoração. E nós agora vamos mostrar para você o que significa a palavra mago. 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 Amém? Amém. No dicionário, Por aí. Palavra mago. mago. Nós estamos aqui, irmão, fazendo essa videoaula, esse pequeno estudo, para que não venha a ser tão cansativo para vocês que estão assistindo em casa. Nós estamos passando assim por rápidos versículos para que você venha entender de uma certa forma o que a Bíblia não diz, né? Para quando você for pregar na igreja, não pregar uma coisa que não está escrito na Bíblia. Amém? Vamos lá. Bom, o nosso dicionário, que é bem importante dizer, para não dizer que a gente está pegando, é o dicionário de estudo bíblico do Almeida, no qual a gente procurou aqui mago. O primeiro significado para mago, aquele que pratica magia, Êxodo 7:22. E o segundo, estudiosos das estrelas, que está lá em Mateus, de 1 ao 16, que justamente é aquele versículo que a gente pregou para ler. A gente lembra. Então, nós podemos dizer, através do dicionário, que magos significa o quê? Não significa rei, mas sim estudiosos de estrela. Então chamaram, Herodes chamaram os estudiosos, não chamaram os reis. Bom, então chamaram os estudiosos. Mas meu presbítero, é uma coisa tão lógica. Porque como é que Herodes rei ia chamar outros reis? Aí é questão de lógica, né? Se ele era o rei, como é que ele poderia chamar outro rei? Né? Aí, amados, nós vamos aqui para o terceiro tópico, para a gente findar aqui essa videoaula, para não ficar tão cansativo para os irmãos que pesquisam no YouTube a respeito de estudos bíblicos. A segunda parte, a terceira parte no caso, qual é o título? O título do nosso estudo. O título do nosso estudo é: a Bíblia não diz que os magos não eram reis. Descartou já a hipótese, não é isso? Que os magos não eram reis. Magos eram astrólogos, estudiosos, praticavam magias. Nem que eram 3. Descartamos também a possibilidade de que eram 3. E nem que se encontraram com Jesus na manjedoura. Não é isso? Daí a gente leu no versículo 11 que os magos encontraram Jesus em casa, né? Então, se os magos encontraram Jesus em casa, então não foi na manjedoura. Primeiro, os magos não eram reis. Por que os magos não eram reis? Porque mago era aqueles que praticavam magia ou estudiosos, astrólogos, estudavam as estrelas. Segundo, os magos não eram 3. Por que não eram 3? Porque está no plural. Está dizendo que foram os magos. Os magos. Né? Então, não identifica números, né? Não identifica quantos, né? Mas está no plural. Isso. E terceiro, os magos não encontraram Jesus na manjedoura porque o versículo que a gente leu, o versículo 11, está relatando que os magos encontraram Jesus em casa. Não é isso? Então, irmão, fica aí mais uma dica aí para você, né? Faça aí seu comentário, né? Nós que estamos aqui aprendendo, estudando da palavra do Senhor, né? Somos da Igreja Batista de Filadélfia, Missão Novo de Israel, aqui no Cabo de Santo Agostinho, né? Eu quero aqui já agradecer a presença dos nossos diáconos estudiosos da palavra de Deus, né? E que se você não concordou com alguma coisa que nós falamos aqui, mande aí seu comentário, né? Que nós vamos procurar tirar a sua dúvida em alguma coisa, amém? Quero dizer
Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Os nossos diáconos aqui também. Amém. Que Deus abençoe também a vida de vocês. E dê aí, irmão, o seu like, o seu comentário, né? Que irá nos ajudar. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e a vida da sua família. Amém? Que Deus abençoe você, amado. Que Deus abençoe. Amém? Muito obrigado por ter vindo. E fica na paz de Cristo vocês também em casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém?